Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre simetria, transformação e movimento. Essa é uma parte mais geométrica, tá? Anteriormente nós estávamos vendo a álgebra, ou seja, cálculos algébricos, produtos notáveis, operações com polinômios. Agora nós vamos mais para a parte da geometria e desenho geométrico. Então vamos lá, coloquei algumas animações aqui. Já que estamos falando de simetria e movimento. Os três principais, então, aspectos desse conteúdo que eu vou falar para vocês, os movimentos são de translação, rotação e reflexão. Pela animação já vai dar para entender o que é cada um deles, ó. Translação, rotação e reflexão. Vamos lá. Se você quiser copiar algo que eu esteja passando aqui nesse vídeo, você pode dar um pause, pausar o seu vídeo e copiar, tá bom? Fique à vontade. Translação. Então, vamos lá. Vamos começar pela translação. O que é movimento de translação? É um deslocamento que acontece segundo uma direção, um sentido, uma distância. Recebe o nome de translação. Nem sempre a translação vai ser justamente na horizontal. Pode a figura estar no sentido inclinado, né? Pode essa figura estar também tendo esse movimento de translação na vertical. Então, não necessariamente sempre será na horizontal, tá? Isso aqui já é bom vocês já saberem que a translação pode ocorrer. O que interfere para eu saber se é uma translação ou não é que ela vai seguir como se fosse uma linha. Poderia dizer que eu tenho uma régua e vai seguir conforme a régua, não importa se essa régua estiver inclinada. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, para vocês conseguirem entender melhor. O movimento de translação, aqui eu dei um exemplo para vocês, numa direção que está inclinada. Então, vocês podem observar essa figura, um triângulo, em que ele está se deslocando logo mais a 5 centímetros de distância, ele vai para o seu ponto final. Ou eu posso dizer que eu desenho duas figuras iguais e houve um movimento. Qual é a direção, então? A direção, nesse caso, eu posso dizer que é inclinado. Em relação a esse plano, ó, nós temos aqui o eixo, como se fosse um plano cartesiano, e nós estamos vendo ele indo para a vertical, né? Inclinação. Então, o que nós dizemos que o sentido é indicado pela seta? Então, se tem uma seta, nesse caso, foi indicado pela seta a distância 5 centímetros, porque já está no desenho. Aqui nessa animação, que foi a primeira que eu passei para vocês, a direção horizontal, o sentido esquerda para direita, né? Você que pode escolher a forma que você vai escrever o sentido. Nesse caso, eu coloquei o sentido foi indicado pela seta, porque é uma seta que está indicando aqui, não tem uma seta indicando. Então, para ficar mais claro, eu achei melhor colocar da esquerda para a direita. Você pode fazer a sua descrição conforme a observação da imagem. A distância eu poderia dizer que seria em centímetros, né? Mas aí eu teria que pegar uma régua e medir quantos centímetros se deslocou aqui. Por isso que eu deixei em centímetros, ok? Vamos lá, então esse é o movimento de translação. Sempre vai ter, nesse caso, uma direção, sentido e uma distância, tá? Então, sempre que nós falamos em movimento de translação, quando aparecerem atividades de translação, vai pedir para você dizer qual é a direção, qual o sentido e a distância, tá? Só uma questão de observação sempre para responder o que está acontecendo, ou se tiver que fazer o desenho, você vai voltar e olhar as imagens da translação e vai observar que sempre vai estar seguindo, possivelmente vai ter uma flecha e vai pedir para você desenhar, fazer essa imagem no movimento de translação. E aí você vai pegar a sua régua, medir 5 centímetros e desenhar a mesma imagem. Lembrando que nós estamos falando, o conteúdo principal é simetria. Então, para você desenhar algo simétrico, você tem que usar instrumentos de medida. Régua, compasso, transferidor, esquadros, todos esses objetos que ajudam você a desenhar com a medida correta, né? Que são os instrumentos matemáticos. Próximo, rotação. O que a gente pode pensar de rotação? O dia, né? A Terra, ela roda no seu próprio eixo, digamos assim, esse movimento
é chamado de rotação. Uma bola, olha só, nós temos um exemplo aqui, ela está girando no seu próprio eixo. Nós observamos nessa animação aqui, ó, rotação. O que que pode ser essa rotação? Como que nós falamos o sentido, né? Na translação tinha o sentido, aqui na rotação também. Então, pode ser o sentido horário ou anti-horário, né? O relógio gira nessa direção, então, esse é o sentido chamado de horário. Na direção oposta, contrária, é chamada de anti-horário. Então, no caso dessa figura, ela está girando no sentido anti-horário. E aí, a distância a gente fala, na verdade, em graus, né? Girou, ó, se nós observarmos, tivesse uma linha aqui, exatamente meia volta, ou seja, 180 graus. Então, na rotação, nós falamos em graus qual foi a distância. Aqui, nessa bola de basquete, então, nós dizemos que a rotação foi no sentido anti-horário, se vocês observarem, medida 360 graus. Por quê? Porque aqui observamos que ela deu a volta completa, né? Já nessa outra imagem aqui, nós diríamos que não é 360 graus, é 180 graus. Então, a rotação é uma transformação que ocorre quando a figura geométrica original gira em torno de um ponto, tá? Um ponto fixo, de modo que todos os pontos descrevem o mesmo arco. Olha aqui um outro exemplo. Nós temos aqui um triângulo, né? E foi desenhado ele simetricamente pelo movimento de rotação. Então, nós dizemos que essa rotação foi no sentido anti-horário. Vamos pensar num relógio, o ponteiro vem para este lado, mas a figura girou para o lado inverso. Então, nós dizemos que foi um sentido anti-horário. Qual foi a medida de rotação? Ela não deu uma volta completa para fazer o primeiro desenho, ela foi dando voltas, foi girando 90 graus, tá? 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, essa é a medida 90 graus em relação a qual vértice? O ponto fixo A. Então, no movimento de rotação, sempre vai ter um ponto fixo, tá? Nesse caso, o ponto fixo está aqui no meio, ó. Tá girando em torno desse ponto fixo aqui no meio. E o terceiro é o mais fácil, que é a reflexão. Por que é fácil? Porque a reflexão, nós podemos pensar numa imagem espelhada. O que acontece na imagem espelhada? Ela obtém as mesmas características, porém, fica no sentido oposto, né? Se vocês se olharem no espelho, vocês vão ver que a mão direita de vocês parece estar na esquerda e vice-versa. É como se ficasse uma imagem oposta. Então, isso é chamado de reflexão, que é a transformação geométrica convertendo o ponto A de uma figura no ponto A1, A risquinho, tal que A e A é perpendicular ao eixo, ou seja, nós vemos ali 90 graus girando. Perpendicular pode ser um eixo aqui, ó, tá? O eixo de 90 graus, né? Nós podemos observar, vai continuar aqui, ó, 90 graus. Se eu fosse fazer um L, continua ali, tá? Continua uma imagem, poderia traçar aqui. Não altera, ela só gira, faz um giro, digamos assim, né? Olhem aqui um exemplo, então. Então, vocês podem observar que no eixo de simetria, o que acontece aqui na reflexão? A distância é a mesma, tá? Então, dessa reta, né, posso dizer que aqui é um eixo de simetria e houve uma reflexão. O que é uma reflexão? Então, eu desenho a mesma imagem, porém, agora ela está virando. Ela girou apenas como se fosse 90 graus, né? Então, essa imagem, se fosse girar 360 graus, ela ficaria igual. Ela ficaria novamente esse E virado para o lado direito. Mas como não foi uma volta completa, então ela fica nesse formato. Sobre o movimento de reflexão, vocês podem pensar no espelho. Essa é uma imagem, imagens mais simples de se pensar, né? Então, quando nós olhamos para o espelho, nós temos um movimento de reflexão. E aqui, ó, uma revisãozinha geral dos três principais. Então, rotação, a palavra já diz, vai girando, rodando. Translação, então a volta é completa, na verdade ele vai andando a imagem, mas não muda nada. Se vocês observarem, fica o ponto A
simétrico ponto A, o ponto B do ponto B, então fica exatamente a mesma imagem. Já na reflexão por uma reta, é como se ela ficasse do lado avesso, né? Então, nós temos o eixo aqui de simetria, fica a imagem espelhada, ok? É bem simples, pessoal. Isso aqui vocês vão praticar e vou dar algumas atividades para vocês fazerem desenhos e observações e dizer qual é o sentido, a direção. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Então, falando um pouquinho mais de simetria, né? Então, vamos pensar aqui na simetria. Nós temos uma borboleta. Será que ela é simétrica? Neste caso, sim, né? Nós temos o eixo de simetria, ó, dos dois lados são lados iguais. Então, dentro da simetria, nós temos dois tipos principais, que é a axial e a central. Vamos pensar o que é a axial e a central. Então, aqui, axial, né? É uma... Aqui. Se alguém quiser, pode copiar, dá pause no vídeo e copia, ok? Simetria axial é uma reflexão, né? Então, ela é a reflexão de uma figura segundo um eixo determinado. Então, nós podemos pensar na imagem espelhada, né? Sempre na simetria, quando nós falamos de imagem simétrica, é isso. Vai ter o ponto de simetria, o eixo de simetria, que é onde eu vou cortar essa imagem, os dois lados vão ser exatamente iguais. Então, a palavra simétrico significa iguais. Lembra quando nós procurávamos números opostos ou simétricos na reta numérica? Nós dizíamos assim, que o positivo 3 era simétrico do negativo 3. Por quê? Porque os dois tinham a mesma distância até o zero, né? Então, aqui, ó, vamos pensar numa simetria. Eu tenho zero, deste lado os números negativos e deste lado os números positivos. Então, nós dizíamos que eles eram opostos ou simétricos pela distância até o zero ser a mesma. É claro que aqui eu não utilizei um instrumento de medida, né? Teria que fazer, se fosse fazer bem certinho, mais ou menos por aqui, né? Então, essa distância ser igual... Isso faz com que seja oposto ou simétrico, daí que vem a palavra simetria. Então, como vocês já estudaram isso, fica um pouco mais fácil lembrar de simetria. Então, vamos lá, dando sequência. A simetria axial, como eu já falei, é uma reflexão, né? Então, aqui tem um exemplo de uma simetria axial. Então, ela ocorre em relação a pelo menos uma reta ou eixo, sempre vai ter o eixo de simetria. Então, nesse tipo de simetria, os pontos ou objetos ou partes do objeto são a imagem espelhada. Daí entra aquele movimento. Nós estamos falando de simetria e entra aqui o movimento de reflexão dentro dessa simetria axial, né? Então, olhando para essa imagem aqui, o que nós podemos dizer? Que o eixo de simetria... Né? Nós vemos um eixo aqui de simetria reta R. Os pontos que são simétricos, que são a mesma distância, o ponto A com o ponto B. Se vocês observarem aqui, ó, o ponto A tem a mesma simetria do ponto B. O que é simetria? É a distância até o eixo. O eixo, nesse caso, a reta R. E o ponto C tem a mesma simetria, o ponto D, a mesma simetria do ponto C. Por quê? Porque os dois apresentam a mesma distância até a nossa reta de referência, nesse caso, nosso eixo, tá bom? Simetria axial. Simetria central. Agora vamos ver o que é a simetria central. Simetria central, ou também é chamado de pontual, é a reflexão de uma figura segundo um centro de simetria determinado. Então, é uma reflexão novamente. Vocês vão ver que nós sempre vamos estar falando desses termos aqui, tá? É como se fosse a base, esses são os movimentos básicos para a simetria. Então, sempre vamos estar repetindo esses movimentos ali. Opa! Vamos ver um pouquinho mais da simetria central. Aqui nessa simetria central, não necessariamente vai ser exatamente espelhado. Já aqui na axial, sim, nós podemos ver a imagem espelhada. Na central, ele vai ter um eixo de simetria, mas não fica espelhado, porque quando nós olhamos, nós podemos observar aqui, ó, se vocês olharem, o eixo de simetria, nesse caso, o ponto é o zero.
Porém, se fosse espelhado, o B teria que estar aqui, o D teria que estar aqui, né? O B e o D, o A e o C lá em cima. Então, o que que houve? Houve uma inversão, é como se a figura fosse distorcida, tá? Isso que muda em relação à simetria axial. Na axial, ela fica do jeito que ela está, né? Ela só fica espelhada. Já na central, tem o eixo de simetria, mas o que que acontece aqui, ela é distorcida, tá? Então, para vocês saberem a diferença, é isso. Na axial, ela fica na imagem espelhada e na central é como se ela fosse distorcida, mas ainda ela tem um eixo de simetria, tá bom? Olhem aqui um outro exemplo, ó. Então, nós temos aqui um outro caso, nós temos o eixo de simetria, o ponto O, e aqui, ó, vocês olham para essa imagem, é como se ela fosse distorcida. Então, qual que seria os pontos simétricos, né, no caso? Então, nós podemos olhar aqui, seria o A e o D, seria aqui outro ponto, o B e o E, ó, o ponto B e o ponto E. Outro seria o C, esse ponto C e o ponto F, ok? E nessa imagem aqui de cima, vamos ver então qual que seriam os pontos de simetria. O B estaria com o D e o A estaria com o C. Um pouquinho diferente da simetria axial, porque na axial, ó, os pontos ficam basicamente na mesma parte, superior e inferior. Já na central, não, alterou, né? Então, os pontos, aqui era superior, ficou lá inferior. E aqui inferior, lá ficou superior, tá bom? Então, vamos lá, para finalizar, né? Então, sempre nós temos que desenhar geometricamente utilizando as réguas. E aqui eu fiz alguns exemplos, então, de algumas atividades. Então, quando você tem que fazer um desenho, né? Obtenha a imagem simétrica. Sempre que aparecer essa palavra aqui, simétrica, pensem no seguinte: tem que ser a mesma figura, tá? Ela pode mudar o sentido, a direção, tudo vai depender que tipo de simetria. Mas quando fala simétrica, exatamente a mesma medida. Se você vai desenhar, nesse caso, 1, 2, 3, 4, vamos dizer que é centímetros, você vai desenhar a figura do outro lado espelhada, 4 centímetros. Se você vai desenhar uma rotação, não importa, vai rodar a figura, mas vai continuar essa partezinha tendo 4 centímetros. Então, qualquer movimento que você faça, você sempre tem que seguir, nesse caso, unidades, né? Ou centímetros. Eu poderia dizer que aqui seria 4 unidades. Aqui, ó, 1, 2, até aqui 3. Poderia dizer que aqui tem 3 unidades. Aqui também eu poderia me referir a 3 unidades ou 3 centímetros, né? Então, sempre que eu desenho essa figura, mesmo que eu esteja girando ela, eu tenho que seguir essas proporções. 4, 3, 3, para dar certo, né? Então, nesse caso, o 4 ficou aqui, o 3 e o 3 ficou aqui. Nós vamos girando essas figuras, ó. O 4 também tá aqui, o 3 e o 3 tá aqui. Ó, nesse caso, 4 centímetros está aqui, 3 e 3 está aqui. Então, sempre usar régua e medidas, ok? Vamos ver mais um exemplo. Considerando, então, aqui, ó, obtém a imagem simétrica do triângulo ABC. O nome do triângulo depende, então, dos seus vértices, né? Então, é denominado ABC. Com relação ao eixo R. Por que R? R tá aqui, ó, reta R. E reta S, vamos pensar no plano cartesiano, tá? É como se fosse aqui o X e o Y. Então, é um exemplo, né? Agora, aqui na questão número 2, ó, considerando o eixo horizontal, só tem um, né? O horizontal com um eixo, como um eixo de simetria. Construa a imagem simétrica do trapézio. Então, nessa situação número 1, nós tínhamos que considerar os dois eixos, por isso que foi feito 4 imagens, né? Já nessa situação, somente um eixo. Então, eu vou desenhar uma única imagem, tá? Desenhando uma única imagem aqui. Então, considerando o eixo horizontal como o eixo de simetria. O eixo horizontal, nesse caso, vai ser o eixo X. Construa a imagem simétrica do trapézio MNPQ. Então, a única situação que nós poderíamos fazer, construindo simetricamente, como se fosse uma
imagem, uma reflexão aqui, né? Se fosse dobrada essa imagem, poderia ser uma reflexão de um espelho, poderíamos dizer isso. Então, aqui nós temos o M e o M, N. E N por que tá com tracinho? Só para dizer N1, N0, N1, N1, N2, sabe? Só para fazer isso. Então, nós observamos aqui o ponto M, ponto M, ponto N, ponto N. E nós vemos aqui, ó, os dois... Eles têm que ter a mesma medida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. E tem que ter lá no outro 8 centímetros também. Então, a mesma medida, sempre lembrar disso, tá? Eu vou deixar algumas atividades para vocês estarem praticando. E qualquer dúvida pode voltar aqui, olhar novamente no vídeo, olhar no livro de vocês, que tem todas essas imagens e essas explicações. E agora é só aproveitar e fazer o capítulo 4, exercitar o nosso desenho geométrico, né? Utilizando as réguas que eu sempre falo para vocês, que é extremamente importante. Ok, pessoal? Participem da live, tirem dúvidas também. Estarei à disposição, qualquer coisa. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!